Então, eu gostei muito da palestra, achei que foi bem valiosa, fez abrir os olhos para coisas que eu não enxergava antes. Passei a ver as situações que eu enfrento hoje na empresa de uma forma diferente e com certeza vou aplicar o conhecimento lá no meu setor para desenvolver mais a equipe que eu tenho e valorizar mais a empresa que eu tenho, que eu participo, que eu atuo, né, atualmente. O poder da escolha, eu falo assim, que é o que separa muitas empresas de empresas comuns para empresas extraordinárias. E hoje eu falo que as escolhas na nossa vida, as decisões, a escolha que nós fazemos na nossa vida hoje, ela interfere muito nos nossos resultados. Às vezes as pessoas hoje reclamam muito, eu vejo muitos colaboradores, líderes, empresários ou empreendedores reclamando muito, mas às vezes é uma tomada de decisão ou mudar a mentalidade deles que eles começam a mudar. Porque eu falo que as decisões certas na liderança, ela constrói equipes extraordinárias, constrói marcas extraordinárias. Hoje eu falo assim, se você falar assim, ó, pensa no refrigerante, não precisa nem falar que refrigerante que automaticamente vem na nossa cabeça. A mesma coisa, relógio. Se você fala no relógio, automaticamente ele vem na sua cabeça. Então, que muitas vezes a gente tem que escolher. E o poder da escolha na minha vida, ele faz muito sentido. E eu gosto muito de contar história nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu sempre conto história, porque histórias, ela faz a gente refletir com as histórias, faz a gente pegar inspiração para nossa vida. E sempre, essa história eu sempre ouvi desde muito novinha, que era, se é verdade ou não, nós não sabemos. Só sei que eu já ouvi essa história muitas vezes. Era o caso de dois irmãos, eles eram filhos de pais alcoólatras, depois os pais morreram, João e Roberto se distanciaram e começaram a viver caminhos diferentes, caminhos opostos. E eu falo que o fator determinante nessa história não foi nem o passado, né? Foi a decisão mediante a realidade deles. João escolheu ser alcoólatra igual o pai e Roberto se tornar empreendedor e milionário. E anos mais tarde eles se encontraram e perguntou um para o outro, né? O Roberto perguntou para o irmão dele, ele falou assim, mas eu me tornei alcoólatra por causa do meu pai. E o irmão perguntou a mesma coisa. Ele falou, não, eu me tornei empresário por causa do meu pai. E as decisões, as escolhas que fazemos na nossa vida. E eu falo que essa história ela tem muita semelhança comigo. Porque eu tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida e eu tinha apenas 15 anos. E eu morava no interior. Eu falo que essa foto eu tirei, eu tinha 10 anos de idade. Eu guardei ela por muitos anos debaixo de chave, porque eu tinha morrido de vergonha dela. Uma que é a mesma roupa que eu tinha, eu lavava ela e para mim para a escola. Eu só tinha uma, meus pais eram tinha muita escassez na minha casa e meu pai trabalhava na enxada. Minha mãe não fazia, minha mãe ficava em casa cuidando da gente. E eu falei, a escolha que eu fiz ali quando eu tinha 15 anos, eu olhar para essa foto hoje, eu falo assim, eu sinto orgulho por se tornar a pessoa que eu se tornei, por tornar a profissional que eu me tornei, mediante a tantas adversidades na minha vida. E quando eu vim para o PH, eu vim 15 anos e foi a grande decisão que mudou minha vida. De não, ou eu ficaria lá, ter o mesmo processo do meu pai, ou eu tomaria a decisão de estar vindo para Belo Horizonte e tomar um rumo diferente na minha vida, que o meu sonho era estudar. E lá, infelizmente, não tinha essa opção. Então, a opção mais perto era Belo Horizonte. E eu falo assim que eu tive resiliência ao ir caos. Eu casei com 17 anos, porque eu encontrei uma pessoa muito bacana na época, e como eu morava de favor, e eu achei assim, na época, eu vou casar, eu vou ter minha casa, as coisas vão melhorar. Aí eu falo assim, engano eu, né, que as coisas piorou mais. E eu fiquei viúva ali com 21 anos de idade, eu fiquei viúva muito novinha. Quando eu vim pro BH, eu fiz faxina, eu trabalhei de babá, e assim, não conseguia naquela época um emprego de jeito nenhum de carteira assinada, porque eu não tinha estudo ainda. Não tinha idade, não tinha estudo, não tinha qualificação. Eu lembro que eu passei no concurso do Correio na época, mas eles não me chamaram porque eu era de menor. E não podia entrar, não tinha 18 anos, só tinha 17, eu ia fazer 18. Aí eu fiquei muito frustrada na época, mas falei, enfim, eu vou continuar estudando, uma hora eu vou conseguir um emprego melhor, uma qualificação melhor. E aí eu transformei a minha dor em combustível. E quebrei muitos paradigmas. Porque quando na época que eu vim pra cá, eu recebi muitas assim, nãos. E falar que eu ia fazer faculdade piorou, porque a pessoa falava, mas eu ainda mais o sonho de falar, eu queria estudar na PUC. Aí as pessoas falam assim, filho de pobre não estuda na PUC. Eu falei, não, agora que eu vou estudar. Por que não estuda? Eu vou estudar, fiz vestibular, passei. E aí eu falei assim, e agora? O que vai vir pra frente? E aí eu comecei para realizar o meu sonho de fazer a faculdade. Eu catei latinhas para mim estar fazendo. Porque depois que eu entrei na faculdade, eu arrumei um emprego de telemarketing através de uma amiga minha, que ela trabalhava lá dentro, ela conseguiu para mim. Comecei a trabalhar de telemarketing, mas o valor que eu recebia lá, do salário, na época, R$700, era o valor da mensalidade da faculdade. E aí eu comecei a catar latinhas, porque naquela época era novidade, que ninguém catava. O valor era quase R$50, que hoje não vale... R$50 você não compra praticamente nada, né? E antigamente você fazia muita coisa com R$50. E aí eu comecei... Entrei, depois que eu estava quase terminando a faculdade, eu entrei numa empresa para fazer estágio, fui efetivada e logo depois eu me tornei supervisora de vendas. Assim, era muito tímida. Eu falei, hoje, como a minha determinação me fez
conquistar, porque naquela época eu era improvável de estar ali ou de outras pessoas mais qualificadas. Mas eu era muito determinada, muito centrada, e não sei se o chefe queria ver se realmente eu era determinada mesmo e conseguiria tirar aquela equipe que eles me colocaram na pior equipe, me deram a pior equipe da empresa. E eles falaram, olha, te dou 30 dias para você arrumar uma forma de você conseguir melhorar essa equipe que ela dá resultado, senão nós vamos ter que dispensar quase 500 funcionários embora. E aí eu falei, nossa, que desafio que eu vou ter pela frente, o que é que eu vou fazer? Foi onde eu comecei a estudar a equipe, comecei a observar aquela equipe, o que estava de errado ali, o que eu poderia contribuir, o meu conhecimento, com a minha trajetória, o que eu poderia contribuir ali. E aí comecei a fazer o diagnóstico da equipe toda e saber o que eles estavam desmotivados. E aí eu comecei a fazer um curso de análise de perfil comportamental, que eu falei, eu preciso conhecer como as pessoas pensam, agem e motivam. Que aí eu vou conseguir, através do feedback, conseguir resolver essa situação. E aí consegui, dentro de 30 dias, eu desenvolvi um método onde esse método, eu falei, eu preciso gerar resultado. E aí foi aonde, através desse método, eu estruturei. A estruturação eu falo que ela é você montar o jogo. E a gestão, você fazer o jogo funcionar, os resultados automaticamente vêm. E o meu ponto de virada foi quando, depois de 8 anos, coloquei aquela equipe funcionar, fui reconhecida várias vezes na empresa. Quando a equipe começou a bater mais de 1 milhão de metas, eles me mandam embora, por conta que eu fui socorrer meu filho, na época era pequenininho, ele adoeceu. E eu fiquei 1 semana em casa de atestado. Meu chefe olhou pra mim e falou assim, olha, chamou eu na sala de reunião, falou comigo, ó, você é a laranja podre da nossa empresa. Eu vou estar dispensando você porque você prefere a sua família do que a empresa. E aí, hoje eu entendo que eu falo, nossa, se eu não tivesse sido mandada embora naquele momento, eu estaria lá até hoje e não estaria tendo tantas oportunidades na minha vida igual eu tive após. E crescido tanto profissionalmente, como pessoa também, depois que eu fui mandada embora. E eu sempre falo que se essa daqui tivesse desistido, essa daqui jamais teria aparecido. Então, foi escolhas muito difíceis na minha vida que eu tive, para muitas renúncias, para mim conseguir chegar onde eu cheguei. E aí, baseado montei esses 3 pilares, que é a estruturação, onde você precisa montar o jogo, a gestão, fazer o jogo funcionar, e os resultados, eles são automaticamente a consequência. Porque sem esses 3 pilares, nenhuma empresa funciona de forma sustentável. Não adianta você pegar uma equipe e achar, para você formar um time forte, você precisa estar estruturando, fazer esse jogo, esse quebra-cabeça bem feito. Porque times fortes, eles não acontecem por acaso. E baseado nisso que tudo, que nessa metodologia que eu fiz, aqueles funcionários, aqueles meus colaboradores que eram abaixo de mim, construir aí, coloquei cada pessoa certa no seu devido lugar, aonde eles começaram a dar resultados. Por quê? Eles começaram, através do perfil comportamental, de saber que eles agem, pensam e motivam, eu consegui colocar as pessoas nas posições certas. Saber qual posição que ele gostava mais, que tipo de venda ele gostava, se ele gostava de receptivo ou de vendas, ou qual produto que ele gostava. E aí eu consegui ali transformar esses talentos em resultados. E a gestão é fazer esse jogo funcionar. E aí, a partir do momento que eu arrumei ali a casa, o jogo começou a funcionar. E baseada, né, na organização estratégica, porque muitas vezes, nós líderes ficamos só no operacional, esquecemos do estratégico, né? E você tem que fazer e trazer aquela clareza absoluta. Porque não adianta você falar, o óbvio tem que ser dito. Se você chegar e mandar o seu subordinado fazer, ó, você pode fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Mas você mostrou o óbvio, realmente. Será que ele entendeu que realmente o que precisa fazer, o que precisa ser feito? E muitas vezes a pessoa faz errado ou não faz porque não entendeu o que era que precisava ser feito. E aí os resultados, consequentemente, vêm da base bem estruturada, vem da equipe bem alinhada, das decisões ali estratégicas bem executadas. E esse primeiro pilar, ele vem. Eu falo que você não cresce apesar da estrutura. Você cresce por causa da estrutura. Muitas empresas ou muitos negócios, independente do que você faz, você não tiver um planejamento, não tiver bem estruturado e montar aquele quebra-cabeça, o jogo bem montado, você não vai conseguir estar fazendo o resto, chegando à gestão e resultado. Porque sem a estrutura, sem organizar a casa, sem o crescimento e sem a base, você não tem uma gestão clara, uma gestão que vai funcionar. Muitas empresas quebram por causa disso, porque eles esquecem da estrutura e já vai direto para o resultado. E querem resultado imediato. E muitas pessoas hoje querem resultado imediato, querem o imediatismo. E o imediatismo não funciona. Precisa fazer aquela estruturação. Arrumar casa, que antes de crescer é preciso definir papéis, alinhar tudo bem alinhado. É o que eu fiz naquela equipe, alinhei, deixei tudo alinhado, a visão deles, visão de negócio. Por quê? Eles conseguiram crescer definindo ali com essas metas claras. O crescimento, que o negócio, ele só escala com segurança. Porque não adianta a pessoa crescer ali, querer crescer, sem ter um crescimento seguro. Ah, não vou crescer. E isso vai fazer o negócio desorganizado implodir com o próprio crescimento. E vem a base do sucesso, que é os elementos fundamentais para você estar crescendo, que é os organograma, cultura sólida, processos ali, claros, e a comunicação. E o brand, que eu falei que é o eficiente. Que não adianta, você quer que seu produto apareça, você precisa
fazer o cliente lembrar daquele produto. Só que lembrar de um produto é para lembrar de você. Ou lembrar do seu negócio, lembrar da sua empresa. E muitas pessoas deixam isso para trás. Eu falo, o sucesso, ele vem 80% da mentalidade. Muitas pessoas, eles esquecem da mentalidade e vai direto para o estratégico. Então, se você mudar a sua mentalidade, mudar a mentalidade empreendedora, mudar a mentalidade, você vai muito longe, você vai crescer. E o resto estratégico é só 20% do nosso sucesso. O segundo pilar que vem, que é o líder eficiente, ele não apaga incêndio. E hoje muitos líderes, eles ficam, ou gestores, eles ficam apagando incêndio e esquecem de gerar o combustível no sistema para esse fogo nem começar. E vem dentro desse pilar gestão, vem a liderança estratégica, vem os recursos, processos, a cultura de execução, tudo dentro dessa gestão. Porque vem, primeiro, eu falo que vem a estrutura, que é você montar o jogo, todo bem montado, bem claro, com as regras claras, e vem fazer ali na gestão, você coloca o jogo para funcionar. E liderança estratégica não é liderar sozinho. E muitas pessoas acham, não, eu vou liderar sozinho. E a liderança, ela não é cargo, ela é habilidade. E o líder que encaminhar sozinho, ou levar a sua equipe junto, ele inspira a sua equipe e a equipe motiva a trazer resultado. E os subordinados precisam confiar, assim como o cliente. Se o cliente compra de você, ele confia em você. Se vir outra pessoa comprar, não, ele vai comprar de você porque ele confiou no que você vendeu para ele. E os recursos, que é a otimização do tempo, pessoas capitais, a cultura de execução que envolve todo esse planejamento rigoroso. Porque não adianta se você fazer tudo com a estrutura, se não tiver aquele planejamento rigoroso, seguir ele com priorização de tarefas e essa delegação, que a gente tem que aprender a delegar tarefas também. Muitas vezes a gente não sabe delegar, muitas empresas querem fazer tudo sozinho, utilizar tudo o tempo só neles e esquece de delegar, que aí que fica sobrecarregado, a pessoa fica exausta e acaba acarretando várias doenças, né? Inclusive o burnout de hoje, que é o famoso por conta do sobrecarga, né, que os líderes têm. E vem o terceiro pilar. O terceiro pilar fala que é a consequência dos três. Se você tiver a estrutura bem feita, organizou a casa, colocou o jogo para funcionar, os resultados vão vir naturalmente. E as pessoas querem pular essa etapa. E muitas vezes na minha vida eu falo que eu pulei a etapa e eu tive que voltar e comer. Não, eu vou fazer. Se o método deu certo lá atrás, ele vai dar certo agora. Eu só modifiquei para o tipo de serviço e o tipo de trabalho e o tipo de produto. E os resultados reais que ele não é sorte, é a consequência natural da liderança bem exercida. E o impacto que a liderança vai trazer é você não estar sempre ocupado. É você estar com o seu esforço em valor real. E você precisa mostrar o seu valor real. Você mostrando o valor real para sua equipe, para o seu cliente, você vai conseguir estar tendo esse resultado. E vem a consistência, que os resultados reais eles devem ser sustentáveis. E a cultura de entrega, que envolve metas claras, indicação de desempenho e a responsabilidade na melhoria contínua. Se você seguir esse método, eu falo que é um método simples que eu desenvolvi, e seguir ele na risca, você consegue organizar em qualquer produto que você vai vender, ou serviço que você vai prestar, você consegue desenvolver e ter resultados com ele. E a tomada de decisão, segundo os neurocientistas, ela não é uma simples escolha entre as alternativas. É você envolver a emoção, a cognição, a atenção e a memória. Porque se você juntar essas três ali, as quatro, você vai ter uma tomada de decisão muito mais assertiva. E vem os 4 Hs. Eu trabalho com ele, tem muito mais. Realmente tem alguns palestrantes, alguns treinadores que trabalham com 7, 8, mas eu juntei esses 3 que são os principais. Que eu sempre, também os meus valores e princípios como líder, que eu uni. A humildade. A humanidade, você tem que ir à base. A humildade é a base do aprendizado. O líder precisa ser humilde, precisa ter humanidade, honrar a sua história e também ser honesto. Muitas vezes as pessoas hoje, eu vejo muitos líderes e muitas empresas que eu dou treinamento, vejo muitos líderes desonestos. Às vezes, a desonestidade até entre clientes, funcionários, colaboradores, hoje a desonestidade está muito grande. E eu falo que a humanidade é a base do aprendizado. E vem a humanidade, que é entender as conexões, porque as pessoas se conectam com pessoas, não é com máquinas. A honestidade, que é a integridade absoluta, e a honra, valorizar e respeitar aqueles que caminham com você. E a liderança extraordinária é construída com valores inegociáveis. E eu falo que eu tenho a quinta, que é o heroísmo, que é você ter coragem para assumir tudo isso, estar vivendo tudo isso. E essas 4 Hs da liderança, ela vem para nossa pirâmide, a pirâmide da liderança. Se você quiser tirar foto, você pode, tá? A pirâmide da liderança, que a base é a referência e o desenvolvimento, o meio, relacionamentos e resultados, o topo, que é a autoridade. A referência, se você tem referência, mas não tem autoridade, não há liderança. O desenvolvimento sem conexão genuína com a equipe ou com o seu cliente também não consegue desenvolver nada. Os resultados não vão chegar se você não construir essa base da pirâmide de cima de ter autoridade, para ter uma liderança forte, ter o desenvolvimento que tem aquela conexão genuína com o seu cliente, com a sua equipe, o resultado, que é a entrega consciente. E vem o relacionamento, que é o crescimento contínuo. Porque hoje as pessoas trabalham tudo, de menos no relacionamento.
Mas não, às vezes a pessoa fala em relacionamento e pensa entre marido e mulher. Não, o relacionamento a gente pensa também entre o cliente, entre outras pessoas, entre os seus colaboradores ou seus colegas de trabalho. E o topo da pirâmide que você vai chegar a ser um líder que inspira e transforma outras vidas. Porque o líder que transforma e inspira, ele não é igual antigamente. Antigamente, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E hoje não, a liderança já mudou. A liderança hoje, ela inspira muito mais. Você inspirar o outro, crescer, ser inspiração na vida de outra pessoa, você vai construir um legado na sua vida. Você vai construir legado. E aí a pessoa vai ter, nossa, quando você ou trocar de emprego, ou trocar de empresa, fazer outros tipos de negócio, a pessoa vai lembrar de você mesmo, e vai te indicar para outras pessoas. E isso você está inspirando outras pessoas. E o dar e receber. Porque esse é um livro que é dos 4 ciclos da prosperidade, onde você dá e receber. Porque não adianta as pessoas acharem que eu estou dando, doando, e não querer receber. Mas essa doação, que é servir, co-criar, doar, desapegar, disponibilizar e conectar. E eu falei que Jesus veio na Terra para servir e não para ser servido. E muitas pessoas, eu sempre ouço o José Roberto Marques, meu mentor, ele sempre fala, se você não nasceu para servir, você não serve para ser servido. E você tem que aprender a servir o outro para depois receber, que é autoimagem, autoequilíbrio, a reciprocidade, a positividade, a congruência e honrar a sua história. Muitas pessoas não honram a história que tem. E aí, se você não honrar a história que você tem, às vezes você não consegue andar, caminhar ou ressignificar muitas crenças na vida porque você não honra a história. É a mesma coisa. Eu falei, eu olho para aquela foto, enquanto eu não tive essa... Eu preciso honrar a minha história de onde eu vim, ser grata de onde eu vim. Eu não consegui ressignificar muita coisa. E aí, depois que eu ressignifiquei, eu comecei a honrar a minha história, eu agradeço e minha vida melhorou drasticamente. E vem nesse ciclo das prosperidade, vem o primeiro, que é o autoconhecimento, que é autocura, é autoaceitação. Vem o planejamento, que é elaborar, sonhar, planejar. O terceiro, ação e movimento, atitude, energia. E o quarto, que é gratidão, servir, agradecer e perdoar. Porque nós precisamos perdoar. E muita gente acha que perdoar é assim... pra que eu vou perdoar a pessoa? Não, a gente perdoa é a gente mesmo. E a gente fica leve com a gente. É como se a gente tirasse o lixo de dentro da casa da gente. Aí você pega o lixo, tirou, colocou o lixo lá fora. E perdoar é a mesma coisa. Você tira o lixo que dá dentro de você. Porque quando a pessoa não perdoa, a pessoa está dormindo, acordando, almoçando, jantando, tomando café com a pessoa. A partir do momento que você libera o perdão, a pessoa você vive mais leve. E a pessoa, como você está guardando raiva de uma pessoa, mas a pessoa está nem aí, a pessoa está vivendo a vida dela e a gente fica sofrendo. E é o dar e receber que você consegue prosperidade na vida a partir do momento que a gente entende isso aqui. E vem os perfis comportamentais, que eu falo que eu sou apaixonada com o perfil comportamental. Porque a partir do momento que você entende o perfil de cada um, você sabe como ele pensa, ele age e motiva. E dentro de uma equipe, não só da equipe, se você souber o seu perfil comportamental também, você consegue analisar o perfil do outro, conhecer todos os 4 perfis, você consegue vender mais para o outro, porque você vai conhecer o seu cliente, tem as perguntas que você faz, e você consegue distinguir qual o perfil que a pessoa tem, que hoje os perfis são dominante, comunicador, planejador e analítico. Eu falo que o dominante, ele é competitivo. Ele perde o amigo, mas não perde a venda. O comunicador, ele ama festa. O planejador gosta de planilha. E o analítico é perfeccionista e detalhista. E eles, eu falo, se você conhecer, você consegue vender para os 4 perfis sem dificuldade nenhuma. Porque o analítico, ele gosta muito de detalhes. Você dá detalhes, ele gosta de números, de detalhes. Quanto mais detalhes daquele produto que você vende, dos produtos que você tem para oferecer, mais ele vai ficar interessado, ele vai comprar com segurança, porque ele precisa de segurança para comprar. O planejador, ele precisa muito de planilha. Então, você dando segurança para ele, deu confiança e segurança, ele vai comprar também. E eu falo, o comunicador, ele gosta de reconhecimento. Se você dá reconhecimento, ele vai ficar. E o dominante, ele gosta de desafios. Se você desafiar ele, ele faz sem você falar muito. E aí, você fazer essa análise do perfil de cada colaborador, você identificar o colaborador, como que ele pensa, ele age, é a chave para equilibrar qualquer equipe. E você fazer todo esse diagnóstico, igual eu fiz na minha equipe, fiz esse diagnóstico, e eu falo que muitos bons funcionários pedem demissão porque fica sobrecarregado por aqueles que não fazem nada. Então, isso é ou por causa dos ambientes tóxicos, né? Porque tem gente que vai na empresa que você intoxica e acaba destruindo a equipe por conta que é tóxico até nos sonhos. A humanização, porque hoje as pessoas estão preocupadas muito em robotizar o atendimento, para ficar com preguiça de pegar e atender, do que fazer literalmente. Porque pessoas compram de pessoas, não compram de máquinas, não compram de empresa, compram de pessoas. E recentemente eu passei por eu pego um exemplo desses dias para trás, eu falo até nas minhas empresas, eu tenho minha equipe de meu comercial e minha equipe do meu pós-venda. Porque o pós-venda é mais importante do que a venda. Porque a venda, a pessoa já chega na sua loja ou no seu negócio querendo comprar.
Ela foi porque ela já quer comprar. Você pegar e falar os benefícios, e perguntar. Eu falo que feliz é aquele que sabe fazer pergunta. Que se você fazer a pergunta certa, o cliente vai te responder, vai gostar do bom atendimento e vai comprar e vai chamar outras pessoas ainda. O pós-venda é melhor ainda, porque o pós-venda é você ligar 7 dias depois, perguntar como que o produto foi, como que você gostou do produto, se ele está satisfeito, se tem alguma coisa que ele não gostou, não está satisfeito, que a gente poderia melhorar. E isso a pessoa, esses dias para trás, aconteceu uma coisa que eu falei, gente, olha, que eu peguei de exemplo, achei interessante, e falei, eu precisava de um serviço, de um determinado serviço, de uma prestação de serviço, e eu pedi o telefone, a minha secretária também não achava onde onde estava o telefone, não sei se apagou do WhatsApp, e aí depois, não é prioridade, vamos deixar daqui a pouco, nós procuramos de novo na internet. E aí, agora as coisas aliviou um pouquinho, assim, da correria, que estava muito grande. Falei, agora que nós estamos com uma folga, vamos retomar nossa prestação de serviço e achar a empresa. Nós achamos a empresa, aí nós conseguimos o telefone, mandamos mensagem, falei assim, agora eu estou precisando de serviço. Eu achei que você tinha desistido. Eu falei assim, como se ele tivesse pensado e falou, nossa, a menina sumiu, deixa eu mandar mensagem para eles, para saber o que eles estão precisando, se eles não vão querer o serviço mais. Se eles tivessem, eu já tinha feito o serviço há muito tempo. Às vezes a pessoa perde o telefone, troca de número, às vezes perde o telefone foi roubado, perde o telefone da empresa, e aí o que acontece? O pós-venda, se estiver bem organizado o pós-venda, você mandar uma simples mensagem para a pessoa, bom dia, ela não precisa responder, mas ela vai lembrar de você quando ela precisar de serviço. E é isso que as empresas muito pecam. E a gestão de conflito, que eu falo que o feedback assertivo é a base para você conseguir ter uma equipe exemplar ou uma equipe. Porque o feedback ele é baseado no perfil comportamental e vai mudar os resultados e transformar a cultura da sua empresa. Porque se você der um feedback baseado no perfil comportamental dele, saber, olha, o que você está desmotivado, o que você acha que você precisa, que eu posso fazer para te ajudar a melhorar, o que podemos fazer para trazer os resultados que você espera. E aí, você fazendo esse feedback assertivo, você consegue. Feedback, às vezes a pessoa confunde juntar todo mundo e fazer aquela reunião, não. Feedback é individual, porque se você precisar chamar a atenção da pessoa, olha, você fez essa coisa que está errado, olha, não gostei da sua atitude, do seu comportamento, você vai falar, não vai constranger ele. Por isso que algumas empresas, dá muito processo de assédio moral, porque eles falam na frente de todo mundo, mas esquece que é no particular. E aí, falando, você tem que ter confiança, o colaborador tem confiança em você, e vai falar, olha, eu estou sendo satisfeito por causa disso, por causa daquilo. E aí você consegue estar pegando a mensagem que ele falou, que é o problema que ele te trouxe, você consegue melhorar os resultados da sua equipe. Porque, já disse Peter Drucker, que é o pai da administração, contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. E isso é um erro caro que as empresas cometem. Porque o erro mais caro que as pessoas cometem é não investir as empresas, não investir pesado no RH. Porque o RH, se você contrata certo, fazer tudo certinho, você consegue ali, já vai conseguir filtrar um funcionário e vai conseguir ter mais resultado. Porque se você contrata errado, contrata pelo desespero, você vai ter que demitir e gastar muito mais. As empresas gastam muito mais em demitir do que em contratar certo. É mais barato contratar certo. E eu falo, o diagnóstico da equipe reduz os conflitos e aumenta a produtividade, consequentemente. E a maioria das demissões acontecem pela incompatibilidade de comportamento. Porque o comportamento da pessoa chega quando... Porque, né, às vezes, se você contrata na correria, a pessoa mente. E você não consegue ainda descobrir se realmente ela está mentindo ou não. Você vai descobrir depois que ela